Olá, queridos, graça e paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje eu venho aqui fazer algo que eu jamais imaginei que eu pudesse fazer, que é corresponder o Espírito no tocante à exposição das minhas marcas, da minha história, do meu testemunho. E logo eu, uma pessoa que eu não gosto de me expor, contar as minhas cicatrizes, e que se eu pudesse, eu viveria o tempo todo em quatro paredes. Mas como Deus quer que a gente esteja disposto a evangelizar, a estar com a tua obra, inclusive Ele permite marcas para que a gente viesse contar para as pessoas que é como São Tomé acredita vendo. Eis-me aqui, me preparei para isso e creio que Deus fará ainda coisas maiores do que eu jamais pudesse imaginar. Bem, para mim é um desafio estar aqui diante de uma câmera contando, expondo-me a críticas, mas creio que o Senhor ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos e correspondendo ao Senhor e iniciando o meu ministério aqui no YouTube, eis-me aqui. Bom, ao longo da minha vida aconteceram diversas situações que hoje eu poderia não estar aqui para contar, mas eu creio que se o Senhor ele nos determina um testemunho, é porque a gente não deve estar aqui apenas para nós mesmos, mas para inspirar pessoas que se encontram em situações até mesmo mais delicadas das que a gente se encontra hoje. Então, inclusive, isso foi um dos fatores fundamentais que eu precisei compreender para entender que eu preciso estar bem para que outras também estejam bem. Amém? Bem, antes de proceder aqui com o meu primeiro testemunho, sim, o meu primeiro testemunho, porque eu tenho aqui dois que eu achava que seria o fim da picada. Eu vou contar para vocês como surgiu em mim esse anseio de estar aqui diante de uma câmera nesse majestoso oceano que é o YouTube, contando a minha história. Bem, no mês de novembro, já preparado para deitar, eu tenho o hábito de acompanhar alguns canais no YouTube no tocante a testemunhos, a escatologia, que é o estudo do Apocalipse. E acompanhando esse tipo de conteúdo na internet, vem em mim um borbulhar interior assim, que veio junto um misto de emoções, ansiedade misturado com alegria, misturado com medo, e ali imediatamente eu já identifiquei do que se tratava, que era a exposição do meu testemunho através dos recursos que eu tinha ao meu alcance para executar essa obra. E ali deitado naquele misto de emoção, com o coração já disparado e já identificado a razão daquilo, eu pensei, calma Kevin, não vamos meter os pés pelas mãos, não vamos fazer algo que depois viesse se arrepender, porque uma vez exposto no YouTube, pessoas virão a conhecê-lo. Eu decidi iniciar esse mês de novembro com consagração ao Senhor, não apenas a fim de receber a resposta dele referente a esse meu propósito de estar aqui no YouTube, mas principalmente para romper com alguns gigantes, com algumas limitações que me perseguiram durante muito tempo, através de palavras que pessoas lançaram sobre mim. Então eu iniciei este mês de novembro com um jejum de 20 dias. Os primeiros 10 dias do mês de novembro eu iniciei um jejum de Daniel, e os últimos 10 dias do mês eu também finalizei com o jejum de Daniel. Foram jejuns diretos, onde eu não me alimentei de qualquer delícia. Foi um sacrifício da minha carne, do qual eu achava necessário para receber o alimento dos céus, para edificar o meu espírito, para que hoje eu pudesse estar aqui. E a Bíblia fala que para a gente estar mais próximos a Deus requer alguns sacrifícios da carne, para que a gente venha estar nessa plenitude, nesta postura que o Senhor exige para que venhamos receber dele e ouvir dele. E uau, foram dias bastante interessantes porque eu recebi resposta do Senhor não apenas através da leitura da palavra, mas por sonhos. Eu achava que isso era apenas feito para pessoas diferentonas, que só os diferentão que ouviam a voz de Deus, que tinha só isso e aquilo, e Deus fez através da minha humildade e da minha necessidade naquele momento. E já respaldado pela palavra do Senhor, pelo Espírito, me preparei, me organizei para que eu estivesse aqui hoje nessa ocasião. E procedendo já para o meu primeiro testemunho, sim, o meu primeiro testemunho, porque na minha vida aconteceu bastante situações, mas dentre essas situações aconteceu duas que foram as mais marcantes, que não só impactou apenas a mim, o meu emocional, o meu psicológico, mas também o da minha família em geral. E vamos lá para esse primeiro testemunho. Bem, no ano de 2003, quando eu tinha apenas 4 anos, eu era uma criança bastante imperativa, eu era curiosa, eu gostava de apalpar, eu gostava de ver, de estar próximo daquilo que era diferente. Eu vi pela primeira vez uma churrasqueira. Gente, criança perto de fogo é um perigo. Criança já é um fogo. E tava lá eu com o fogo da churrasqueira, junto ao útil ao agradável, vira uma explosão, que foi o que aconteceu comigo. E ainda ali já no almoço em família,
Eu vi pela primeira vez a churrasqueira e fiquei rodando em volta dela, me sentia confortável com o calor que ela estava me proporcionando e fiquei ali próximo a ela olhando. Me lembro até exatamente com clareza o momento que eu estava ali olhando para ela. E a churrasqueira ela estava na minha frente e atrás de mim estava a parede, ou seja, eu estava bem ali no meio, no centro ali, para poder pegar fogo, literalmente. Ainda ali naquela situação do qual eu estava entre a parede e a churrasqueira, o fogo estava se acalmando. Chega um conhecido da família para animar um pouco o fogo. E ele foi jogar o álcool na churrasqueira e nessa que ele joga o álcool na churrasqueira, o fogo faz fá! O fogo veio diretamente a mim. Dizem que pegou um pouco nele, mas o fogo veio diretamente a mim. Aí eu lembro que eu joguei a churrasqueira no chão, comecei a rodar. As pessoas viam aquilo, elas não podiam jogar água, porque se jogasse água, a pele iria encolher, eu poderia morrer naquela ocasião. Ainda bem que tiveram esse senso. E pegaram cobertores úmidos de tapete, começaram a botar sobre mim. E aí começaram a colocar edredons, começaram a me abraçar com edredons até que o fogo para. Nessa que o fogo para, eu lembro que eu olhava assim para baixo, eu via a roupa grudada. Era até uma roupa de xadrezinha que abria, de botão que abria na frente. E a roupa havia grudado na minha pele. Depois que eu fiz um 360, assim, com o meu olhar, eu via que a minha avó estava até numa escadinha com a mão na boca, o povo estava tudo me olhando com o olho arregalado. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu sabia que algo aconteceu. Aí o povo me pega com cobertores, me colocam dentro do carro e me levam para o hospital, onde começa uma outra etapa bastante difícil da minha vida. A minha família me conta que eu passei por UTI, que eu passei por cirurgias plásticas a fim de diminuir um pouco a feiura que estava daquele pós-queimadura que eu havia sofrido. Eles tiraram pele da minha coxa para colocar no rosto, no braço e no peito, que foram as partes mais afetadas do fogo. Inclusive, se vocês darem uma olhada no meu rosto, foi uma das partes afetadas. O meu braço também foi uma parte afetada e o meu peito. E aí eu passei por tratamentos especiais da área de queimados, passei por clínicas de queimados, inclusive, passei por tratamentos psicológicos. Eu me lembro também que eu passei pela AACD, para que hoje eu tivesse uma mentalidade da qual pudesse lidar melhor com os comentários, com o bullying na minha infância, com os olhares, que era algo que se eu pudesse ocultar das pessoas, que se eu pudesse esconder, se eu pudesse viver em quatro paredes o resto da minha vida, eu viveria. Mas o que me ajudou também, principalmente nessa minha superação, foi quando eu passei a frequentar a igreja, porque a minha família nesse tempo não era cristã. Aí frequentávamos a igreja e eu recebia ensinamentos de que a gente não é desta terra, que a gente está aqui de passagem e que às vezes Deus permite situações a fim de inspirar outras pessoas e colocar também um espinho na nossa carne para a gente não se desviar. Porque tem aquelas pessoas que Deus ama e que às vezes Deus permite até a situação para essa pessoa não sair da sua aba, do seu colo. E isso foi algo que foi me acalmando, que foi fazendo compreender mais ao meu respeito de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu irei. Foi algo que me fez querer buscar mais um pouco do meu chamado e me aprimorar nos meus dons e talentos. Então existe males sim que vem para o bem e hoje eu reconheço isso. Naqueles tempos eu falava, poxa vida, eu tinha tudo para ser uma pessoa feliz, uma pessoa normal, mas conforme o tempo ia se avançando, eu passei a entender que a gente não precisa estar dentro de estereótipos para mostrar-se bem, para atingir estaturas, para atingir títulos que apenas pessoas que estão dentro de estereótipos atingem. Então a gente está aqui para fazer uma diferença. Graças a Deus nem todo mundo é igual, graças a Deus a gente não é perfeito, porque se fôssemos perfeitos não teria nada graça, não teriam graça. E quando eu entendi que existe sim males que vêm para o bem, eu passei a me dedicar mais à obra do Senhor, que é algo que eu sou hoje em dia muito apaixonado. Eu me lembro que foram dias bastante turbulentos, principalmente porque a minha vida após a minha saída do hospital não poderia ainda ser normal, porque eu vivia enfaixado, eu vivia com gases, eu vivia realizando acompanhamentos psicológicos, eu não podia tomar banho debaixo do chuveiro direto, porque ainda estava muito recente a minha queimadura. Eu me lembro que a minha higienização era até por gases, colocavam gases no meu rosto, a fim de cuidar, hidratar a pele. E foram tempos que até que eu chegasse hoje com essa mentalidade um pouco mais formada, com essa superação para apontar para as pessoas, foram complicados. E se já não me bastasse essa situação da queimadura, aconteceu uma outra situação comigo que eu achei que já era Deus falando, pronto meu filho, você já está fazendo hora extra na terra, venha. O mais engraçado pelo que eu estava aqui observando é que a queimadura foi em 2003, eu tinha 4 anos.
E essa outra situação que aconteceu comigo foi em 2013, onde eu tive 14 anos. Eu já comecei a entrar em desespero, porque eu pensei, meu pai, a cada 10 anos eu pago pelos meus pecados. 2023 já tá chegando, o que me espera? Brincadeiras à parte, porque o nosso Deus é bom, mas sério, eu tô aqui já orando para Deus me livrar de qualquer mal. Acontece comigo algo inusitado, que eu não teve histórico de parentes que tivessem esse mesmo problema que eu tive em 2023, e que o pior de tudo é que isso é algo que sai e que, segundo a doutora havia comentado, poderia voltar depois de outros anos, que foi um tumor nasal. Eu me lembro que inicialmente meu nariz ele ficava bastante trancado. Depois de trancado ele sangrava. Eu me lembro que eu não conseguia respirar mais pelo nariz. Eu acho que por uns 2, 3 meses eu não conseguia respirar pelo nariz, eu apenas respirava pela boca. Eu me lembro que meus olhos, ao acordar pela manhã, ele ficava todo cheio de remela, não conseguia abrir meus olhos. Foram muito perturbadores aqueles tempos. Depois que eu comentei isso com a minha família, observaram que tinha nenhuma gravidade. Aí corremos para hospitais. E aí tiveram inclusive diagnósticos errados de 2 hospitais que eu havia ido, até que no terceiro eles tiveram um pouco mais de responsabilidade e me submeteram a alguns procedimentos de modo que viessem identificar o que era aquilo, o que causava aquilo e também como remover aquilo. Eu me lembro que estava crescendo tipo uma bolha, mas era uma bolha dura, não era uma bolha que estourava. Inclusive o meu nariz ele é até um pouco maior por conta deste problema. E aí depois que fizeram esses exames, descobriram que era um tumor nasal. A doutora, quando ela falou que aquilo era raro de acontecer no Brasil, eu já pensava que eu ia morrer. Agora foi a certeza, mas ainda assim com o psicológico abalado, eu estive próximo a Deus, buscava dele paz no meu coração, buscava nele calma, porque se eu fosse ceder aos problemas da vida, junto com a situação do hospital naquele momento que para algumas pessoas não tinha leito, e eu fui uma das pessoas contempladas com um leito na área infantil, eu fiquei muito aliviado em ver que Deus o tempo todo estava cuidando de mim. Antes de eu descobrir do que se tratava esse problema no meu nariz, fui submetido a alguns tratamentos iniciais imediatos, e depois que ela me passou o resultado de que era um tumor, começou outros tratamentos para identificar qual era o tipo daquele tumor, se era um tumor benigno ou maligno. Gente, começou outro desespero, se já não bastasse eu saber que o tumor é como se fosse um câncer e que por ser um câncer ele pode voltar numa outra ocasião, eu tenho que descobrir se era benigno ou maligno. Eu falei, pai, pode me levar. E se fosse um tumor do tipo maligno, eu teria que estar submetido a quimioterapia, a esses procedimentos mais delicados. Mas e se fosse um tumor benigno, era removível com facilidade, não poderia estar submetido a esse tipo de procedimento. E aí depois que eu fiz um procedimento chamado biópsia, eles removeram parte deste tumor que eu tinha, a fim de pesquisar, de fazer sei lá o que. Pegaram e identificaram o tipo que se tratava. E do que se tratava? Um tumor benigno. Bom, ufa, fiquei bastante aliviado, fiquei feliz, contente. Mas ainda assim eu fiquei bastante preocupado em não saber como iria ser efetuada a cirurgia. Se eu soubesse, eu iria entender alguma coisa. Fiquei preocupado por saber que era um tumor que poderia voltar numa outra ocasião, que faria uma cirurgia de 3 horas, que seria anestesia geral, que eu usaria sonda, que eu passaria pela UTI, que eu usaria transfusão de sangue. Isso me abalou ainda um pouco no meu interior. Mas ainda assim eu estive confiante em Deus de que Ele estava cuidando de tudo e que nada que viesse a acontecer seria sobre o descuidar dele, porque Deus cuida de nós o tempo todo. E dentro de mim eu sentia que tudo aquilo que estava me acontecendo, de tudo isso que me aconteceu, era para que hoje eu pudesse ajudar pessoas que se encontram em situações mais delicadas a verem que elas são amadas por Deus, para elas sentirem que podem ser felizes, tem um Deus que as ama e o principal, que não é porque aconteceu uma situação da vida que ela é menos amada por Deus ou que Deus se alegra na nossa dor, nas nossas fragilidades. A Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas Kevin, o que quer dizer esse versículo? Eu tenho um entendimento do seguinte: às vezes Deus permite situações a fim de que a gente venha se moldar ao padrão dele, de modo que ele viesse crescer conosco. Não é que a gente precisa sofrer para Deus ser Deus, não. É que às vezes a gente precisa sofrer para Deus crescer através da gente, para Ele formar o nosso novo entendimento, porque como a nossa vida está aqui para a glória dele, a gente entendendo que a gente está aqui para um propósito maior e que a nossa vida será testemunho para uma sociedade,
ele vai ser aperfeiçoado. Pessoas vão reconhecer que ele é Deus conosco. E voltando ainda nessa ocasião do tumor nasal que eu tive em 2013, graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, foi um alívio. Enfim, podemos respirar depois de tudo aquilo que havíamos passado. Mas ainda assim eu voltei para a UTI. Eu acho que fiquei de 4 a 3 dias lá por conta de que eu havia tido um tubo respiratório, eu precisei usar sonda para sair o xixi. Mas graças a Deus passei bem pela UTI e depois de 3 a 4 dias voltei para o meu leito para depois voltar para a clínica ainda dentro do hospital para retirada de um tampão que havia tido no meu nariz. E esses aqui foram os 2 testemunhos que o Senhor me permitiu acontecer. Eu falo testemunho sim, porque o primeiro da queimadura o Senhor me abençoou, evitou com que eu tivesse sequelas ainda maiores. E o segundo testemunho, que é esse do meu tumor, que eu considero ser um testemunho porque um tumor na minha família, ninguém nunca teve um tumor na minha família. Eu tenho uma família gigante, tanto família por parte de pai, de mãe, e não houve histórico. E por que justamente eu fui ter um tumor? Eu gosto de ver as coisas pelo lado positivo, sabe? Porque se eu vir pelo lado negativo, eu vou ficar perturbado. E agora eu quero bater aqui um papo com você que tenha ou não alguma sequela física que às vezes paralisa você, que cria em você limitações de exercer aquilo que Deus determinou para você exercer, ou que te intimida, ou que te faz às vezes paralisar por medo do que as pessoas vão achar. Seja feliz, seja aquilo que Deus quer que você seja. Se você tem um testemunho, se o Senhor permite um testemunho para você, foi porque Ele sabia que você seria capaz de lidar com isso. Deus não dá mais do que a gente possa suportar. Não vê a história de Jó? Jó, ele era um homem que teve que lidar com a perca dos filhos, com doença, com percas de bens, mas ainda assim ele se manteve fiel, se manteve esperançoso de que Deus estava no domínio de tudo e que nada escapa do controle dele. Então a gente tem que pedir para o Senhor esse coração de Jó, essa fé de Jó, para que mediante a qualquer problema físico que a gente tenha, ou qualquer coisa que virá a acontecer, a gente venha a entender que tudo é para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Você não precisa achar que para ser feliz, que para viver o seu chamado, você tem que ser uma pessoa que tem que ter um padrão específico para exercer. Porque tem pessoas que devem achar que para elas exercerem o ministério delas, tem que ser uma pessoa que se enquadra dentro de um grupo, de um padrão. E não é assim. Então, se você tem uma cicatriz, mostre, para que as outras cicatrizes vejam que você é uma pessoa que foi capaz e que se você foi capaz, ela também é capaz de lidar com aquilo. Amém? Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui o meu testemunho. Lembre-se que vocês têm um padrão dos céus. Tome posse desse padrão, tome posse do seu designer original e viva a tua vida conforme Deus quer que você viva. Uma vida de pessoa que inspira, que está aqui para curar. Se você não está bem consigo ainda, se você não está bem com o teu emocional, se cure. A gente tem que ser pessoas curadas para curar outras pessoas. Deus não vem aqui de modo como Ele veio nos tempos passados, porque Ele confia em nós para exercer o que Ele fez. Inclusive a Bíblia fala que no nome dEle faríamos até maravilhas maiores do que Ele fez. Então o que você está esperando? Se vocês curtiram o meu conteúdo aqui do YouTube, vocês já sabem o que fazer, né? Se Deus quiser, eu estarei aqui nas próximas ocasiões para trazer conteúdos diferentes que o Senhor colocar ao meu coração, amém? Deus abençoe a sua vida. Se você tiver algum testemunho, conte aqui para mim nos comentários para eu dar uma lida, porque eu gosto muito de ser inspirados por testemunho. Um beijo e nos vemos nas próximas ocasiões, amém? Até breve!